Olá, bem-vindos. Este é o Roll Sports, é um espaço criado para quem vive o desporto sobre rodas e, eventualmente, para quem ainda não sabe, mas vai passar a viver. O hóquei em patins é, de facto, uma das modalidades com mais títulos do desporto português. É uma modalidade naturalmente cheia de história, de talento, de muita emoção. E devo dizer que durante demasiado tempo teve, diria que pouco espaço para ser analisado, para ser explicado e até, permita uma expressão, eventualmente não foi ainda valorizado como merece. Ora, este programa nasce exatamente por isso, para falar de hóquei em patins, para falar com tempo, para falar com contexto, com respeito pelo jogo e por quem o faz acontecer dentro e fora da pista. Aqui vamos, diria que, analisar, vamos debater, explicar, sobretudo dar voz a quem sabe, sem ruído, sem pressa, só o jogo pelo jogo e com quem sabe. Aliás, durante os últimos dias, se me permitem, lançamos quase que um desafio nas redes sociais Rollsport com silhuetas, nomes por revelar e, num dos casos, uma figura que marcou o hóquei em patins dentro e fora da pista e que estará aqui connosco para uma análise, se calhar, equipa a equipa, já lá vamos, porque para já está na altura de revelar um dos grandes pilares deste programa. Ora, cá está. Viti, bem-vindo, muitíssimo obrigado, só para engrandecer ainda mais este espaço Rollsport. É um privilégio poder contar naturalmente contigo para esta análise, sendo uma referência incontornável no que diz respeito ao hóquei em patins e, portanto, assumes aqui também, diria que o papel principal deste espaço vai ser uma peça fundamental. É um espaço para explicar o jogo, para que todos possamos entender melhor aquilo que se passa na pista, além do resultado, perceber e quem nos vê tentar entender melhor e, portanto, muitíssimo obrigado por esta colaboração. Olá, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Vamos lá então falar de hóquei. Vamos ao hóquei em patins. Está fechada a primeira volta da fase regular da Liga Placar. É tempo, até eventualmente, se quisermos, de olhar para o campeonato com mais profundidade. Vamos tentar perceber o que o surpreendeu, quem confirmou eventualmente expectativas, que equipas estão a crescer, quais é que ficaram ou que para já estão aquém daquilo que era expectável e com esta análise vamos contar naturalmente com a tua experiência. Vamos fazer uma análise olhando o jogo, se calhar, por dentro, portanto, vamos a isso. Vamos primeiro olhar para a Liga Placar. E antes de iniciar a análise com Viti, começamos por divulgar, eventualmente para alguns, para recordar resultados da jornada 13, ou seja, a última da primeira volta. Começamos então a olhar para os resultados dessa 13ª jornada. Aqui está a classificação nesta altura, mas ainda assim olhamos para os resultados da última ronda. Hóquei de Barcelos 5, Hóquei Clube de Turquel 1, Oliveirense 1, Benfica 3, Hóquei Carvalhos 2, Futebol Clube do Porto 8, Associação Desportiva de Valongo 2, Sporting 4, o Clube Desportivo da Póvoa 0, Juventude Passense 6, São Joanense 3, Sporting Clube de Tomar 3, Braga Hóquei Clube de Braga 7, Ribadave 2. Portanto, temos aqui basicamente os resultados desta jornada 13, a última da primeira volta, e olhamos também neste espaço Rollsport para a classificação após as 13 jornadas. Está praticamente fechada a primeira volta, e digo praticamente porque existe ainda um jogo em atraso entre Ribadave e Juventude Passense, relativo à 6ª jornada, mas enfim, vamos olhar equipa a equipa com dados, contexto, leitura de jogo. Parece-te bem, Viti? Sim. Vamos a isso? Então começamos por olhar para o
topo da tabela e vamos seguindo a classificação. Vamos, por isso, olhar nesta altura e começando esta análise pelo Benfica. O Benfica tem sido uma equipa que está dentro do expectável, está a fazer um belíssimo campeonato. Em relação à época passada, ainda tem mais 3 pontos. A época passada teve uma derrota e um empate no final da primeira volta. Neste momento só tem um empate em casa com o Sporting e do resto tudo vitórias. Se a memória não me atraiçoa, no final da primeira volta da época passada tinha um deslize, não sei se lhe posso chamar assim, com a San Joanense, não é? E a derrota com o Futebol Clube do Porto. Uhum. Este ano só tem o deslize, que é um empate em casa com um rival direto, que foi o Sporting. O Benfica está a jogar de maneira diferente este ano, não está tão realizadora, tem menos 21 golos marcados do que a época passada, mas tem menos 16 sofridos. Certo. Acho que mudaram a maneira de jogar, estão uma equipa mais pragmática, jogam mais para o resultado, para o ponto, do que propriamente para dar o espetáculo que acho que estavam a dar o ano passado a nível de caudal ofensivo. A justificar o primeiro lugar nesta altura do campeonato? Justificam. Tem sido a equipa mais consistente ao longo da primeira volta. E vamos ver se consegue manter essa consistência. A verdade é que ainda não perdeu, não é? Tem uma competição, na Liga dos Campeões, como na Taça de Portugal e no campeonato. Mas o que nós estamos à espera do Benfica é que consiga manter este nível quando chegar aos play-offs. Neste momento todas as equipas na fase regular querem cumprir, querem acimentar o modelo, que é para depois quando chegar à altura dos play-offs, nas alturas das decisões, das grandes decisões, estarem ao mais alto nível. Eu acho que nesse aspecto, os treinadores este ano estão mais atentos a isso, porque o ano passado quem foi à final do campeonato placar foi as equipas que acabaram no 3º e 4º lugar, que foi nomeadamente o Porto e o Barcelos. Por isso o Benfica está a preparar essa parte das decisões e quer fazer um campeonato regular como tem até agora, claro. De vitória em vitória, mas para tentar ver se vai conseguir manter esse nível. E nós cá estaremos para continuar a acompanhar, para perceber se mantém. Vamos, de resto, avançar para o segundo classificado nesta altura, ou seja, o OK Clube Barcelos SAD. Análise de Viti, vamos até Barcelos. O Roll Sport quer ouvir, como sabe, protagonistas e neste caso esteve com o treinador Rui Neto, mas também com Carlitos, Carlos Ramos e com Miguel Rocha. Vamos ver e ouvir. Relativamente à primeira volta da Liga Placar, aquilo que se pode dizer é que se calhar superou todas as expectativas, principalmente para aqueles que naturalmente, e nós também, depois de uma sangria que tivemos no plantel de quase 50% da equipa, construir uma equipa nova e fazer 13 jogos no nosso campeonato com 11 vitórias e apenas 2 derrotas, portanto o balanço é extremamente positivo. Sinto a equipa, em termos de campeonato, a andar muito bem, com processos bem assimilados. Aqui e ali ainda necessitamos de crescer um bocado em determinados jogos, que é natural também para uma equipa que é completamente quase toda nova, porque para além de ser uma equipa nova, eu ainda não tive o grupo de trabalho a 100%, o Luís ainda não deu o seu contributo desde o início da época, tive 4 jogos o Vieirinha de fora, o Miguel condicionado, portanto
Dentro daquilo que é o fazer um balanço, é extremamente positivo. Eu, enquanto treinador do Hockey de Barcelos, e vou para a minha quinta época, é a melhor primeira volta, ou melhor segunda volta, conforme queiras. Os primeiros 13 jogos, em termos de pontuação, foi a melhor primeira volta, e estamos muito próximo daquilo que foi a melhor pontuação de sempre de Barcelos numa volta. Não, esta primeira volta tem sido muito boa, apenas tivemos 2 derrotas, o que é um feito para o Hockey de Barcelos. As coisas estão-nos a correr bem no campeonato e temos trabalhado bem para as coisas saírem dessa maneira e esperamos agora que a segunda volta seja da mesma maneira, ou melhor, se possível, mas estamos muito contentes com o trabalho que temos feito e os resultados falam por si. Acho que temos feito uma primeira volta muito boa, os resultados são prova disso mesmo. Sabemos que ainda falta muito campeonato pela frente, ainda temos muito trabalho a fazer, muitos jogos, mas até agora estamos no bom caminho e é assim que queremos continuar. A satisfação de alguns dos protagonistas desta equipa, nesta altura e de resto em comparação com o ano passado, no final da primeira volta, o Hockey de Barcelos tem mais 7 pontos, é de resto substância, não é? O Barcelos, no final da primeira volta, o ano passado, ia em 4º lugar, e este ano vai em segundo. Como disse o Rui Neto, foi uma equipa que se reinventou este ano, devido à sangria, como ele dizia. Exatamente, à sangria de jogadores que teve, mas que mantém o mesmo princípio de jogo. Os jogadores que vieram, como ele disse, assimilaram rapidamente o processo e estão a fazer um campeonato espetacular este ano, com em segundo só com 2 derrotas. E as 2 derrotas que têm foram fora. Por isso eles vão receber estas equipas em casa na segunda volta. Certo, deixa-me perguntar-te o seguinte, ainda sem análise dos próximos clubes e classificados, é o Hockey de Barcelos que está mais forte ou as outras equipas um pouquinho mais fracas? O Barcelos tem sido mais competente. Este Barcelos tem sido mais competente, por isso é que está a fazer o campeonato que está. E ele queixa-se do Luís Querido, e eu percebo o que é que ele quer dizer com a falta do Luís Querido. Não tanto a ver no campeonato placar, mas nos jogos internacionais que o Luís tem feito falta, porque na Liga dos Campeões estão aquém do que fizeram o ano passado. Eu percebo que o Luís lhe traz muita experiência, traz pautar os ritmos de jogo, pelas características que traz ao jogo. Pronto, e tem-lhe feito falta o Luís, principalmente nos jogos internacionais. No campeonato, o Luís, eles têm dado conta do recado, vamos dizer assim. O Miguel continua numa forma extraordinária, que é o melhor marcador. Sim, está no topo. E tem o stick quente e faz gols de todas as maneiras e feitios, faz de livre direto, faz de remate, faz de finta. Ainda este fim de semana fez um gol fabuloso, um hockey, no movimento característico dele, de vir atrás da baliza e bater a bola à frente do defesa e ficar na cara do guarda-redes. Isso é uma equipa que eu acho que ainda vai superar ainda mais as expectativas, porque eu acho que ela ainda vai crescer mais. Por isso podemos esperar, na minha ótica, esperar um Barcelos ainda mais forte do que o que foi na primeira volta. Muito bem. Vai receber as equipas que perdeu em casa. Certo. Isso, parece que não. E o ambiente também. E o ambiente também conta, é verdade que sim. Vai lá e acho que eles ainda têm esse fator extra em casa para jogar contra essas equipas. Estão de facto de parabéns, não sei se superar as tuas expectativas ou não. Superaram, como disse o Rui, e acho que de toda a gente superou, porque não se estava à espera de um Barcelos, o que fez na primeira volta. Esperava o Barcelos sim em crescimento, mas ao longo do campeonato, e como eu te disse, chegar aos playoffs nas alturas de decisões, se calhar muito mais forte, mas não, ele conseguiu em pouco tempo, ou os jogadores em pouco tempo conseguiram assimilar ter a equipa oleada, a ideia de jogo dele e tudo. Muito bem, muito obrigado. Seguimos para a terceira posição no campeonato nesta altura, ou seja, a análise já a seguir ao Sporting.
O Sporting fechou a primeira volta com uma vitória em Valongo e o nosso programa quis ouvir o treinador Edu Bosch. Uma análise bastante positiva, porque nós tivemos dois erros, se pode dizer, ou dois jogos onde perdimos pontos, mas sabemos perfeitamente por que foi, porque vinhamos de 2 viagens à Argentina, de ida e volta, 10.000 km, mas uma supertaça, não nos deixaram descansar, jogamos um sábado a supertaça e uma terça-feira tivemos o jogo da primeira jornada do campeonato e lá perdimos 2 pontos contra o São Joanense, e depois é aquelas coisas, nós tivemos contra o Barcelos também um erro em casa, que não é normal, mas também temos claro que bueno, teníamos que pagar uma factura, mas fora esses dois jogos, acho que fizemos uma primeira volta muito regular, ganhamos em quase todos os lados e em casa, e conseguimos um empate na pista do Benfica que acho positivo também. Portanto, tenho de dar uma nota alta ao desempenho da equipa na primeira volta. A satisfação de Edu Bosch pelo que foi feito na primeira volta, com queixas eventualmente pelo cansaço promovido pelas viagens realizadas. Viti, que Sporting é este com 10 vitórias, 2 empates e uma derrota sofrida na 5ª jornada em casa diante do Hockey de Barcelos por 4-2? É assim, o Sporting realmente ele tem razão naquilo que diz, porque teve um calendário muito apertado no início da época, que foi o Mundial de Clubes, e depois teve a Supertaça, antes de começar o campeonato. Mas eu acho que perder esses pontos que perdeu, que ele diz do empate e da derrota, acho que não é nada comparado com as 2 vitórias que ele teve. É campeão do Mundial de Clubes, parabéns, ganhou a Supertaça, acho que o cansaço... Há tempo de recuperar, não é agora? Como ele diz, está satisfeito, só tem que estar satisfeito, está a fazer um campeonato a seguir a isso, está a fazer um campeonato também muito regular e que sabe perfeitamente que a hora das decisões vai ser nos playoffs. E é aí que ele quer estar no máximo da força, está a recuperar também, se calhar, essa fase, os jogadores mais cansados, porque eles vão rodando entre novos jogadores, ainda tem o Bridge, que também deve estar quase a voltar, que também é mais um reforço de peso para a equipa do Sporting. Por isso ele tem que ser o treinador satisfeito, já tem 2 títulos este ano e o cansaço depois, mais à frente, vai acabar por beneficiar, porque vai estar nos playoffs na máxima força. Sinal positivo? Acho que isso é o mais importante. Sinal positivo e a superar expectativas, as tuas ou não? Eu vou dizer sincero, o Sporting também teve jogadores novos que já tinham trabalhado com o Edu, tanto no Valongo como em Oliveira. Por isso, rapidamente se adaptaram ao modelo de jogo dele, que é muito característico. Por isso, o processo foi naturalmente mais rápido, vamos dizer assim. E vamos esperar, se calhar, um Sporting em crescendo também para a fase. As equipas, nesta altura, não estão na máxima força, vão estar todas em crescendo para, quando chegar à altura das decisões, aí eles apresentarem-se para discutir e competir o campeonato. E já que temos tempo para falar de hóquei em patins, permite-me a pergunta, em termos físicos, isso também é trabalhado para que possam os jogadores chegar a essa fase no topo da sua condição física? Este patamar, claro que sim. De certeza que um jogador de 30 e tal anos não faz o mesmo trabalho físico que um jogador de 20 e tal, e esse nível de recuperação, eles nos laboratórios físicos que têm estas equipas, tudo isso é analisado ao pormenor. Eles treinam de GPS, certo. Tudo isso, por isso, e eles sabem perfeitamente quem é que está mais cansado, quem é que não está, por isso às vezes a gente fica, porque é que aquele jogador não foi convocado, pode ter tido uma má noite, pode ter tido uma semana de trabalho mais cansativa, porque eles não são máquinas. Claro, podem ter semanas mais intensas, não é? Exatamente, e ele também vai doseando, por isso é que as equipas normalmente têm um plantel a 9, que é para poderem ir rodar os jogadores, manter a equipa mais fresca, para quando chegar... Fazer a gestão, naturalmente, para... Eu acredito perfeitamente que este cansaço que já passou,
e que ele vai apresentar-se na altura das decisões na máxima força, porque isto é trabalhado mesmo ao pormenor para chegar a essas fases e as equipas estarem fisicamente todos no topo, atletas. claro que sim. Ora, chegou a altura de olhar para o Futebol Clube de Porto, que nesta altura está na 4ª posição. O ano passado, o atual campeão nacional em título tinha, no fim da primeira volta, apenas mais 2 pontos, isto porque também já tinha perdido 3 vezes. A diferença está eventualmente aqui no empate com a Juventude Passense à 5ª jornada, 3-3. Uma surpresa? Não. O Porto não é uma surpresa. Quem conhece a equipa do Porto sabe perfeitamente que o início de campeonato deles nunca é o melhor e que eles vão melhorando ao longo da competição. Se nós virmos o histórico do ano passado, acabaram no final da primeira volta estavam em terceiro, não era? Sim, julgo que sim. E agora estão em quarto, mas quando chegou à altura dos playoffs, foram campeões nacionais e foram à final da Liga dos Campeões. Por isso, é uma equipa que nos tem habituado a ser um arranque lento, mas depois, à medida que a competição vai avançando, as principais figuras do Porto vão aparecendo, principalmente o Hélder, o Gonçalo e o Rafa, vão crescendo ao longo da competição e apresentam-se no final do campeonato, que é a altura que interessa mesmo, apresentam-se melhor do que as outras equipas. Tem sido assim nos últimos 2 anos. E depois tem o Carlos de Benedetto, que é o segundo melhor marcador do campeonato, também acrescenta qualidade e finalização a este 5 base que o Porto tem, que para mim é fortíssimo, que consegue competir com qualquer equipa do mundo ao mais alto nível. Consegues olhar para esta primeira volta e dizer se há já um principal candidato ou estamos, e fizeste já a análise dos 4 primeiros classificados, estamos perante 4 grandes candidatos? Eu tiro sempre que temos 4 ou mais. A Oliveirense, apesar de neste momento não estar a fazer o campeonato que nós estávamos à espera, mas noutras épocas também era um dos candidatos a ombrear com essas equipas, porque a fase regular, como isto não tem a ver com a regularidade, com a consistência. Sim, quando chega ali à fase. Chega aos playoffs, baralha partidária. E começa outro campeonato, começa outro tipo de jogo, porque aí já não jogas para o ponto, aí já jogas para ganhar. Pronto, e nessas alturas as equipas todas, tanto seja a que acabam em 8º ou que acabem em 1º, estão todas no mesmo patamar. Certo. Porque tu basta teres um deslize num jogo em casa que depois podes comprometer o teres que ir jogar fora e seres obrigado a ganhar, e a parte psicológica, a pressão, tudo o que vem vai acabar por fazer a diferença. Por isso, eu acredito que a espetacularidade que nós temos do campeonato e de se chamar o melhor campeonato do mundo tem a ver com isso mesmo, porque a gente a priori não consegue dizer qual é que é o principal candidato. E não consegue perceber quem está em melhor forma, tendo em conta naturalmente que há essa gestão e essa poupança eventualmente para os playoffs. Vamos para o 5º posto do campeonato nesta altura, ou seja, vamos analisar o Hockey Clube de Braga. Já sabe que, tanto quanto possível, o Roll Sports quer ouvir protagonistas e, por isso, antes da análise à primeira volta do Hockey Clube de Braga, vamos ouvir Jorge Silva, treinador, e os jogadores António Trabulo e Filipe Fernandes, de resto, 2 bons marcadores. Vamos a isso. Dificilmente as pessoas acreditavam que o Hockey Clube de Braga estaria na posição que está. Temos noção que estamos a fazer um excelente campeonato.
Até ao momento perdemos com as equipas de topo da tabela classificativa, os eternos candidatos ao título, e por isso estamos muito satisfeitos com o decorrer da época, mas o passado já lá vai. Apesar de satisfeitos, já temos o futuro em mente e vamos projetar uma segunda volta, se possível, ao nível da primeira, sabendo que é muito, muito difícil manter um nível tão alto durante tanto tempo, mas estamos a trabalhar diariamente, semanalmente, jogo a jogo, com todos os adversários, que desde o início a mensagem foi essa, que queremos ganhar a todos os adversários, sabemos que é praticamente impossível, mas semana a semana é assim que nós projetamos a época neste clube. Penso que nós já demonstramos muita coisa bem feita. Fizemos numa equipa que praticamente metade dos jogadores novos, fizemos um excelente início de campeonato e fizemos uma excelente primeira volta. Conseguimos bater-nos de igual para igual com grande parte do campeonato, e isso demonstra a posição em que nós estamos neste momento na tabela classificativa. Se calhar, se nós olharmos para o início da época, pouca gente diria que íamos estar onde nós estamos neste momento, por isso tiro muitas coisas positivas. Já demonstramos um excelente jogo de hóquei, ofensivo, pressionante, a querer marcar golos, a querer atacar e ter a posse de bola o mais tempo possível. Por isso acho que as coisas bem feitas, basta que qualquer adepto venha ver um jogo nosso que consegue logo identificar. Depois, em relação àquilo que há para melhorar, foi sem dúvida os jogos contra os chamados grandes, equipas como o Sporting, Benfica, Porto, que se calhar não tivemos tanto à nossa altura, porque quisemos sempre jogar de igual para igual, quisemos demonstrar o nosso hóquei ofensivo, e pecámos um bocado contra essas equipas, e é sobretudo isso que devemos trabalhar e queremos melhorar agora para a segunda volta, sabendo que as equipas de tabela, meio da tabela mais para baixo, vão continuar a chatear-nos, vão continuar a dar luta. Nós sabemos que todos os jogos são difíceis neste campeonato, mas acredito que ainda muita coisa boa está para vir agora na segunda volta. A leitura é obviamente positiva. Sabemos que é um campeonato extremamente competitivo, um chamado melhor campeonato do mundo. Sabemos que temos que continuar o caminho que estamos a fazer. Há um caminho que está a ser traçado da forma que nós estamos a trabalhar, diariamente e semanalmente. Sabemos que os resultados que estamos a ter são fruto do nosso trabalho. Temos que saber encarar isso e saber a responsabilidade que temos pelas vitórias que estamos a ter. Se ao início do campeonato para alguém éramos a equipa surpresa pelos jogos e pelos desempenhos que estávamos a ter, neste momento já deixámos de o ser, provavelmente, e temos que manter o foco para continuarmos o resto do campeonato da mesma forma. Ora, a análise em relação àquilo que foi feito na primeira volta, também com satisfação. Pergunto-te, Viti, se esta pode ser considerada eventualmente uma equipa surpresa, tendo conquistado mais 8 pontos em relação à primeira volta do ano passado e aparecendo, nesta altura, na 5ª posição e, curiosamente, com uma boa vantagem para os demais abaixo na tabela. Eu considero o Braga a equipa sensação do campeonato. Porquê? Uma equipa nova, como eles falaram, que se juntou este ano com um treinador ambicioso, e é a primeira vez que é treinador da primeira divisão. Os processos e os princípios demoram-se a adquirir, mas eu acho que ele conseguiu incutir na equipa aquilo que era enquanto jogador, aquela vontade que ele tinha de lutar contra todos os jogos, dar o máximo em todos os jogos. As peças que o Braga adquiriu, conseguiu formar um grupo de jogadores. Encaixaram-se, exatamente. E o que é que este Braga me diz? As palavras do Jorge diz tudo. Vamos jogar contra qualquer equipa com ambição, e é verdade, a gente vê os jogos do Braga e eles jogam com os de cima, jogam com os meio da tabela ou com os de baixo, jogam sempre da mesma maneira, jogam para ganhar, de igual para igual, com olhos nos olhos. Às vezes saíram prejudicados, principalmente no jogo no Dragão e no João Rocha, em que perderam por uma margem maior, mas quem vê o jogo
se calhar falta de eficácia e falta de experiência em certas alturas, porque é uma equipa extremamente jovem e que lhes falta ali um bocado de maturidade em certas alturas do jogo, que só tem o Pedro Mendes e o Trabulo mais batidos nestas andanças. Mas psicologicamente forte? Muito forte. Eu acho que também trabalhar sobre a dinâmica de vitória também ajuda. Claro. E eu acho que eu contava que o Braga fosse crescendo, não estivesse tão bem nesta altura como está, porque o ano passado foi a última equipa a fazer a manutenção na primeira divisão, e este ano tem quase tantos pontos no final da primeira volta, tem quase tantos pontos como os somados no total. Muito bem. O Braga, para conseguir manter esta cadência, vai ser mais difícil, porque claro, as outras equipas já vão estar também mais ativas. Já não há o fator surpresa. Já não há o fator surpresa. Conseguir manter isto ao longo do campeonato, espero que sim. Vamos continuar a analisar. E do Hockey Clube de Braga para a equipa que ocupa na classificação o lugar imediatamente a seguir, ou seja, sexta posição na tabela, Sporting Clube de Tomar. O Sporting Clube de Tomar, que fechou a primeira volta com um empate diante da San Joanense. O nosso programa Roll Sport foi ouvir o treinador da equipa de Tomar, Nuno Lopes. O campeonato é bom, nós temos, não podemos excluir a época, não é só o campeonato, e tivemos duas coisas no fundo inesperadas, né? Três, diria, o arranque, neste caso o Continental, tínhamos algumas expectativas e não, pronto, e defraudou-nos se calhar a forma até como terminou, deixou ali a equipa abalada um pouco numa fase que não devia de ser. Portanto, depois o campeonato em si, penso que temos, neste caso, perdemos em Braga, ganhámos em Oliveira. Dizer que devíamos ter ganho num, perdido noutro, portanto, eu acho que não podemos pensar assim. Tal e qual como o empate em Juventude Passense acaba por ser um empate conseguido no último segundo, também é um ponto ganho. Depois de ver o jogo do Valongo, já não tenho a opinião do ponto de ganho, se calhar tivemos mais hipóteses de ganhar o jogo e tivemos, como eu tinha dito, falhámos na concretização, mas a concretização pertence, portanto, e a única pecha, penso que são, em termos de pontos, podíamos ter mais 2 pontos, pronto, mas sinceramente considero que estamos no caminho que traçamos, nem acima nem abaixo, mas temos ainda muito para conquistar e temos ainda muito ponto para ganhar. A análise de Nuno Lopes ao nosso espaço Roll Sports. O Sporting Clube de Tomar, que apresenta, diria que uma diferença substancial em relação ao final da primeira volta do ano passado, ocupa nesta altura um lugar, enfim, nos lugares de play-off, para depois fazer o apuramento de campeão. Tem mais 8 pontos que o ano passado, em relação a esta altura, ao final da primeira volta, é muito ponto. O Tomar, este é o lugar que o Tomar nos tem habituado nos últimos anos. O que aconteceu a época passada não era o que estávamos habituados a ver do Tomar e da equipa do Nuno Lopes. Não era em nada a classificação do ano passado. Este sim, é o Sporting Tomar que nós estamos habituados a ver, consistente nos processos, taticamente é uma equipa muito cumpridora e que é uma equipa que joga muito de régua e esquadro e é fiel ao modelo que o treinador quer, e ele fala ali mais 2 pontos, menos 2 pontos, mas está no lugar que a gente está à espera, que é o lugar dos play-offs. E o que é que, na tua opinião, alterou do ano passado para ser um ano atípico, para que este ano possa voltar a ser o Sporting Clube de Tomar que é habitual? É assim, a opinião que eu tenho do que aconteceu ano passado, acho que foi a questão da pré-época que eles fizeram, porque o Nuno Lopes teve o Mundial, que ele é selecionador francês, teve a questão do Mundial, já começou tarde,
a equipa já, os processos, e depois não entrou bem no campeonato, e isto também tem um bocado... Não ajuda, não é? Quando não entras bem no campeonato e não ganhas aquela dinâmica Claro. de vitória, que foi o que aconteceu com o Braga, que começou logo a ganhar no campeonato, e também este ano aconteceu com o Pacense, que começa a perder no campeonato em casa, também depois aquilo vai afetando e vai abalando a confiança, e depois a gente quer muito que os resultados apareçam, e isso às vezes, a maior parte das vezes funciona em sentido contrário, e depois andamos sempre sobre brasas, e acho que foi isso que aconteceu o ano passado ao Tomar, e que este ano não. É uma equipa a confirmar as expectativas, então. Está dentro daquilo que nós estamos à espera do Tomar. Eles são uma equipa competitiva que joga com qualquer equipa de cima ou de baixo também da mesma maneira. Deve ser das equipas que em casa, por causa das dimensões que o ringue tem, que é um ringue muito especial, que é um ringue 44x22, o que é que acontece? Quem vai lá jogar ainda tem mais esse fator extra de dificuldade, em que eles estão habituados a jogar nessas medidas máximas, em que eles conseguem tirar partido disso. E tiram muitos pontos às equipas que jogam para o título. Isso é uma equipa que jogar em casa é extremamente complicado, extremamente difícil de se lá conseguir pontuar. A ver, vamos o que vai acontecer nesta segunda volta. É uma equipa complicada de tentar jogar. E nós vamos analisar. Ora, do 6º para o 7º classificado no final da primeira volta, do mais alto patamar do hóquei em patins português, radiografia agora da Associação Desportiva de Valongo. Ora, e hoje temos o privilégio de ter no nosso espaço Raul Meca, treinador da Associação Desportiva de Valongo. Bem-vindo também, muitíssimo obrigado. O último jogo da primeira volta foi diante do Sporting com a equipa de Alvalade, que acabou por vencer. Peço-lhe, Raul, um olhar geral sobre esta primeira fase, com um dado curioso, julgo eu, que é, o ano passado, a Associação Desportiva de Valongo tinha mais um ponto somado, mas na classificação estava mais para baixo, por esta altura ocupava o 9º lugar. Isto quer dizer alguma coisa? Mais competitividade? Porque apesar de ter menos pontos, pode estar mais acima em relação àquilo que aconteceu o ano passado? É um campeonato mais competitivo? Não, acima de tudo eu acho que acontece porque há duas equipas que estão a ter muita dificuldade em pontuar nesta fase. O que dá mais pontos para as equipas de cima, ou seja, há mais equipas se calhar com mais pontos, porque roubam naturalmente essas duas equipas que neste momento estão a ter mais dificuldades. É um fosso maior entre as equipas? Sim, há um fosso ali entre os últimos dois classificados, acabam por ter nesta fase ainda poucos pontos. Portanto, esses pontos amelhados estão nas equipas que já lá vão ganhar e que fazem com que isso aconteça. Objetivos traçados a serem cumpridos? Sim. Sem dúvida, nós nos pusemos no início do ano a reavivar ali um bocadinho que o Valongo sentia, que podíamos reavivar um bocadinho o ADN do Valongo, que é muito característico do Valongo. Quando nós falamos do Valongo, bem daquela imagem à cabeça, da raça, o espírito de sacrifício, o espírito de equipa, de um clube muito difícil de bater, principalmente no San Siro. E foi isso que nós nos estamos a propor, e sentimos claramente que estamos a fazer isso aos poucos. Estamos uma equipa completamente em crescimento. Estamos muito satisfeitos com a evolução que eles estão a ter, quer individual, nós sentimos que há jogadores que estão a atingir um nível muito positivo, se calhar acima das expectativas deles, não nossas, porque nós... Quando apostaram era porque era para aí. Vimos claramente que havia jogadores que se calhar no ano passado tinham menos espaço por opções e respeito a isso, mas nós olhávamos para eles e dizíamos que eles tinham muito mais potencial do que aquilo que eles se calhar achavam que sim. Então foi se calhar algum tempo em que demorámos algum tempo para fazê-los acreditar nisso. Demoramos algum tempo para que eles também se começassem
a acreditar na tendentíssima segunda expô dentro de campo, e acho que estamos a chegar agora numa fase da época em que crescendo, como tinha dito, e estou muito entusiasmado para a segunda volta. Corrija-me se aqui cometer alguma gafa. Eu julgo que é um regresso a Valongo, depois de 5 épocas ao serviço do Ribadavia, não? Estava a fazer aqui o sinal, é 5 épocas ou não ao serviço do Ribadavia? Eu tive muitos anos em Ribadavia. Eu saí do jogador do Valongo para Ribadavia, portanto tive lá 7 anos como jogador e um ano muito especial para o clube. Depois, quando acabei a minha carreira, voltei ao Valongo como treinador dos 17 e 19, mas foi aquele ano Covid, foi aquele meio ano muito curto. Entretanto, regressei para Ribadavia para fazer mais 5 anos de treinador. E agora sim, regresso. Portanto, então disse tudo correto. É um regresso a Valongo 5 anos depois de estar no Ribadavia enquanto treinador. Curiosamente, uma das derrotas nesta altura, e que provavelmente não estaria nos seus planos, foi justamente na 10ª jornada com o Ribadavia. Há explicação? Ribadavia é sempre, e eu que conheço bem o lado de lá, é sempre um pavilhão difícil de jogar, sempre um pavilhão em que para se ganhar lá tem que estar ao melhor nível, e foi algo que não aconteceu nesse jogo. Nós na Vasco fizemos uma primeira parte muito boa, se calhar irmos no 0 ao intervalo foi talvez injusto, mas é o hockey, e depois na segunda parte tivemos de todo o nosso nível, e não tinha facilitar a Ribadavia daquilo, mas foi um jogo muito importante para aquilo que nos aportou. Foi um alarme. Sem dúvida, fez-nos crescer em muitos pontos do nosso jogo, portanto acho que até foi a derrota na hora certa, para nos fez crescer em muitos pontos do nosso jogo. Viti, amizade à parte, que equipa é esta? O Raul disse, o Raul é uma equipa normal. Ele chegou, tem um modelo característico que ele tenta implementar nas suas equipas e que demora tempo a implementar esse modelo, principalmente a defesa, pressionar nas fases em 3 jogadores sobre a bola e não deixar jogar, destruir. E havia jogadores que no passado o Chico era e este ano para dar o Chico ali para o Chico. Mas o talento estava lá. Sim, não dá a questão do talento dos jogadores de qualidade. Sim, é um modelo diferente. Mudar paradigma que houve uma época para outra, é uma equipa que realmente é mais Valongo, era isso que ele dizia do ADN, como querer lutar em qualquer lance de bola, jogar no limite, que muitas das vezes também dá alguns cartões para a maneira como joga e como defende principalmente. Acho que para mim a grande aquisição que ele tem, sou particularmente fã do Batista, um jogador e que ele está à procura. Eu gostei de ver muito agora contra o Sport. O Batista pode ser e acrescentar qualidade ofensiva ao jogo, e este Batista está a começar a aparecer. Como diz o clube, a qualidade está lá, demorou tempo a perceber a maneira de jogar, mudar ali algumas características que não faziam parte da maneira dele encarar o jogo e que teve que se adaptar e que agora realmente está a começar. Em relação aos pontos que falaste para a parte de competitividade, se nós vimos o campeonato, a equipa que vai na linha d'água tem 11 pontos. O Valongo tem 15, estamos a falar de diferença de 4 pontos, estamos a falar de diferença uma jornada mal perdida. Sim, por isso é que eu perguntava se existia, mas de facto há um fosso depois para outras duas equipas, não é? Sim, para as outras duas que estão no... Até aos 15 pontos, tem o Valongo Feirense, e depois até mesmo o Marte tem 17, é fosso forte. Basta as equipas tropeçarem em algum sítio que a classificação muda logo outra vez. Estamos a falar aqui de equipas que estão todas a lutar para os playoffs, pelo 8º, 7º lugar, e eu acho perfeitamente ao alcance qualquer dessas equipas que está ali. Agora, o fator casa vai ter que ser determinante, porque o Valongo tem umas equipas características de jogar em casa, tem que ser muito forte e não perder pontos em casa contra essas equipas para poder atingir os objetivos claro que sim. que ele se pôs e ao clube, e
E está dentro da dinâmica que ele acha. Vamos de resto aproveitar a presença do Raul para perceber expectativas depois de olhar para esta primeira volta e com satisfação que segunda volta pretende fazer o Valongo. É sim, principalmente é importante nós analisarmos também um bocadinho o calendário. Nós tivemos 6 jogos em casa, 4 deles, Porto, Benfica, Sporting e Barcelos. Obviamente perdemos também pontos com o São João de Braga, que eram pontos em que encontros normais não deveriam ter acontecido, e assumimos esta responsabilidade. Mas temos noção que depois agora vamos na segunda volta em que vamos ter muitos jogos em casa, se calhar mais pontuáveis, digamos assim, com mais se calhar as suas equipas do nosso campeonato a jogar na nossa casa. Sim, o fator casa aí. Mas acima de tudo, mais do que se jogamos em casa, jogamos fortes, jogamos com equipas, é a forma como eu vi ontem a equipa a jogar com o Sporting, a forma como eles estão cada vez mais entrosados naquilo que nós queremos, cada vez mais, como o Viti fala muito bem, quando os jogadores como o Batista começam a expor o seu talento, quando os jogadores como o Malau, porque para mim estão a fazer uma época extraordinária, o João Pedro é um jogador que no ano passado tinha muito espaço, e este ano está a fazer uma época muito boa, e acima de tudo eu acho que vemos ainda mais na progressão. Ou seja, eu sinto que é uma equipa, com todo o respeito pelas demais, sinto que é uma equipa que ainda está tão em construção, ainda está num patamar tão embrionário daquilo que vai ser, que me dá as expectativas de fazer uma segunda volta com muito mais vitórias, com muito mais serenidade também em alguns momentos que nos faltou em alguns momentos em que nos apanhamos em vantagem e por aquisição de sucesso, por não estarem completamente adquiridos, vemos ali alguns momentos em que isso custou-nos pontos, mas acima de tudo acho que nós estamos a perceber que o talento está a começar a enquadrar-se com a ideia, e isso é o segredo que nós fazemos. E deixa-me só referir uma coisa que também muitos dos pontos que têm nesta fase, como ele diz, que ainda estão de construção, deve-se ao Google, ao guarda-redes, porque efetivamente muitos jogos é ele tem segurado a equipa de Valongo e fazer colegas, que ele vai adiantando de tal maneira que os colegas depois à frente acabam por marcar e tem contribuído em pontos, não é por acaso já tem 3 ou 4 medalhas porque ele tem realmente. Então, se calhar mais à frente no programa de hoje ainda vamos ter uma surpresa. Para já quero agradecer muito eu falei dos outros porque se calhar o Guga já era o guarda-redes do ano passado. Estamos a falar dos jogadores em que se calhar não se estava à espera do rendimento que estão a ter este ano em relação à época passada. Se calhar ainda vamos ter uma surpresa mais à frente. Raul, muitíssimo obrigado, felicidades, até uma próxima oportunidade e agradecendo naturalmente por também vir enaltecer ainda mais o hóquei em patins e o nosso Roll Sport. Muito obrigado. Seguimos na tabela classificativa para o clube que nesta altura ocupa o último lugar de acesso ao play-off de apuramento de campeão. Estamos a falar da União Desportiva Oliveirense. Ocupa o oitavo lugar na classificação. No fecho da primeira volta perdeu com o Benfica. Vamos à análise do atual momento, para já com o treinador Nuno Rezende e com o jogador Nuno Santos. Relativamente à classificação e aos pontos, é um sentimento de não bom, no sentido que não era aquilo que nós pretendíamos, nem aquilo que nós nos propusemos a realizar nesta primeira volta. Relativamente àquilo que tem sido a produção da equipa e o crescimento, há sinais de melhoria, há sinais no sentido de estarmos mais compactos, de percebermos melhor aquilo que é a nossa identidade e o nosso modelo. Jogadores que chegaram este ano mais adaptados àquilo que é a realidade da equipa, do clube
do campeonato e projetarmos claramente uma segunda volta a um nível superior, quer de pontos, quer de qualidade de jogo e de qualidade enquanto espírito de equipa. Nós temos noção que foi uma primeira volta aquém das nossas expectativas e das nossas qualidades como equipa. Não fizemos os pontos que queríamos, nem sempre tivemos as exibições mais positivas, às vezes um bocadinho de falta de sorte, mas temos de continuar a trabalhar e temos de fazer uma segunda volta melhor a nível pontual, melhor a nível exibicional, porque nós queremos estar nos playoffs, queremos lutar por o lugar mais acima possível, que é onde este clube merece estar. Ora, está feita a análise dentro do Clube. Viti é uma equipa com menos 5 pontos em relação à primeira volta da época passada, mas ainda assim, curiosamente, com mais 10 golos marcados nesta comparação com o ano passado, onde ocupava a 5ª posição por esta altura. Vou aproveitar as palavras do Nuno Santos. É uma equipa aquém das expectativas, claramente. Nesta altura estamos à espera de uma Oliveirense muito mais forte, é uma equipa que tem que estar muito mais acima na tabela classificativa, eles têm consciência disso, que não estão ao melhor nível. Podemos ver também a entrada de alguns jogadores que vêm de outro campeonato para o campeonato português e que podem estar a demorar a adaptar ao nosso campeonato, porque jogar em Espanha ou Itália não tem nada a ver, não é a mesma coisa, com jogar aqui no melhor campeonato do mundo, porque aqui o ponto é caro, para o campeonato português o ponto é caro, e eu acho que também pode ter um bocadinho a ver com esse fator. O campeonato também nos começou a correr bem, lá está, primeiro jogo em casa perdem com o Valongo na primeira jornada, e cabala logo ali um bocadinho os índices de confiança, claro. E depois aquilo é uma bola de neve que vai crescendo e que até se encontrarem outra vez demora o seu tempo. Mas com margem, na tua opinião, para chegar à posição que eventualmente todos pensariam? É assim, eles estão a 7 pontos do Braga. O Braga tem 22 pontos, eles estão com 15. Acho que é recuperável. Qualquer equipa pode aspirar a ser recuperável, vai depender se o Braga vai baquear ou não e se eles vão conseguir ser mais consistentes do que o que têm sido, porque curiosamente o Oliveirense é uma equipa talhada para jogar contra os clubes de cima, até ao nível do modelo que o treinador apresenta, uma equipa talhada e consegue competir com as de cima. E depois tem mais fragilidades. E depois tem mais dificuldades com as equipas de meio da tabela para baixo em conseguir, tem a ver com o modelo que o treinador tem implementado. Tanto é que correu-lhes mal a Taça de Portugal, porque foram eliminados nos penaltis pelo Paço de Arcos na Taça de Portugal, que era uma competição que eles podiam aspirar a chegar às finais, que eles têm-nos habituado a isso nos últimos anos. E depois temos a questão da Liga dos Campeões, que também estão dentro do espectável, que estão no grupo deles tem 7 pontos, mas também tem o Liceu e tem o Sporting, por isso vai ali tudo nivelado na Liga dos Campeões, está tudo na mesma ambição. Agora no campeonato realmente vão ter que começar a apontar como se diz, para começar a coisa a encarreirar. Vamos ver, só depende deles e nós cá estamos para assistir. Naturalmente que sim. E estão analisadas as equipas que no final da primeira volta ocupam um lugar de play-off, no acesso depois do apuramento de campeão. Vamos seguir agora com o 9º classificado após 13 jornadas, ou seja, vamos olhar para o Ribadave Hockey Clube.